Bom dia, Juliana, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui já publicando, tornando fixo o nosso comentário aqui, só para que todos tenham acesso ao texto que a gente vai conversar. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que bom. Estou vendo aqui a irmã Zilda, Juliana, Jaqueline. Que Deus abençoe a nossa manhã, que seja uma manhã muito especial. Estou aqui no friozinho de Petrópolis, está fazendo frio aqui, hein? Com certeza a irmã Zilda e a irmã Evelyn vão comprovar isso, está fazendo um frio. Então que Deus abençoe o nosso dia. Eu creio que será um dia muito especial, porque estamos começando na presença do Senhor. Eu já coloquei aqui o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã, que é Marcos capítulo 8, do 11 ao 13. Então nós vamos conversar sobre ele, e eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. Também estou vendo a Ellen aqui, que bom, Ellen, você está aqui, que Deus abençoe muito o seu coração, o seu trabalho bonito que você realiza. Estou vendo minha irmã aqui também, a Maria. Que bom, que essa manhã seja mais uma semente de Deus lançada nos nossos corações. Se você quiser, pode convidar aí seus amigos, seus familiares, para que estejam com a gente também nesta manhã, tá certo? Eu quero ler para você a palavra de Deus, então. Estou vendo minha mãe e meu pai aqui. Bom dia, Grace, minha prima. Bem, eu quero ler para você, então, Marcos capítulo 8, do 11 ao 13. Então, oraremos juntos. Amém? Então, diz assim a palavra de Deus. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Observe bem, eles pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Aliás, em Mateus, ele inclusive adjetifica essa geração, uma geração má e adúltera. Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Vamos orar juntos? Depois de ter lido Marcos capítulo 8, do 11 a 13, eu quero orar com você também. Se você pode fechar os seus olhos neste momento, eu quero pedir a Deus que Ele nos abençoe nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, diante da Tua palavra. Somos tão gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse final de semana incrível que o Senhor nos deu como um presente. E eu te peço, Deus, que essa semana que se inicia seja uma semana para a Tua glória, para a Tua honra. Nós queremos fazer dela, Senhor, um altar de adoração ao Teu santo nome. Deus, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra lida, que ela seja semente em nossos corações. No nome de Jesus, amém. Bom dia a todos que chegaram um pouco depois. Estou vendo aqui a Priscila. Bom dia, que Deus nos abençoe. Bem, então veja só, contextualizando aqui bem esse texto que nós acabamos de ler. Veja só, estas cenas que se desenrolam, elas acontecem depois da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então, depois da segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus e os discípulos, eles partiram, diz o verso 10 do capítulo 8, para as regiões de Dalmanuta. Eu vou ler para você mais uma vez o verso 10. Diz assim: logo a seguir, depois da multiplicação dos pães e peixes, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Essa é a única menção no Novo Testamento desta região. E provavelmente esta região se localizava na costa ocidental do Mar da Galileia, ou seja, predominantemente judaica. E ao chegar lá, saindo das regiões gentias,
Jesus se defronta com os fariseus. E é até interessante a gente perceber muito bem isso, mas nós vamos mostrar o contraste um pouco mais adiante. Então, depois de Jesus voltar para essa costa ocidental do Mar da Galileia, ele passa a discutir com os fariseus. Puseram-se a discutir com ele. O Evangelho de Mateus ainda inclui aqui os saduceus. Então, os fariseus e os saduceus passaram a discutir, puseram-se a discutir com ele. E aí é preciso trazer à memória aqui um episódio muito importante para que a gente consiga entender a hipocrisia que geria o coração dos fariseus e dos saduceus. A hipocrisia era essa bússola. Aliás, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento era a hipocrisia dos fariseus. Eles pediam um sinal movidos por esta hipocrisia. Por isso é necessário trazer à memória uma passagem fundamental, que foi aquela passagem de Marcos capítulo 3, nos primeiros 6 versos. Jesus ele entra na sinagoga e ele se encontra com um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão imobilizada, paralisada. Ele entrou na sinagoga e estava ali aquele homem, cuja mão era ressequida. E diz o texto, nesses primeiros 6 versos do capítulo 3 de Marcos, que eles observavam quem? Os religiosos. Os religiosos observavam Jesus para ver se ele curaria o homem da mão ressequida no sábado. Então eles observavam, porque no fundo eles queriam pegá-lo. Eles queriam produzir alguma prova contrária a Jesus. Agora, o que Jesus faz nessa cena da sinagoga? Ele diz ao homem da mão ressequida: vem para o meio. E ele fez a seguinte pergunta a todos que estavam naquela sinagoga: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas diz a palavra que eles ficaram em silêncio diante da pergunta de Jesus. Completo silêncio. É lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Uma pergunta simples, fácil. Mas para os corações corroídos pela hipocrisia, responder a essa pergunta era simplesmente complexo. Eles ficaram emudecidos diante da pergunta de Jesus. E diz o texto assim: Jesus indignado, condoído. Por quê? Por causa da dureza do coração dos religiosos. Ele disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu. E aquela mão foi plenamente curada. Diz a palavra de Deus que os fariseus, ao se retirarem dali daquela cena na sinagoga, da cura do homem cuja mão era ressequida, eles conspiraram. É assim que diz o texto. Os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele. Vocês se lembram que nós dividimos o Evangelho de Marcos em várias partes. Aliás, nós já estamos chegando na terceira parte, eu vou relembrar todas as narrativas. Mas veja, essa segunda parte tem o contraste da multidão, dos discípulos e dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Veja, este último verso da passagem de Marcos 3 nos mostra que os fariseus e os herodianos conspiravam para lhe tirar a vida. Então veja, aqui nós temos o grande contraste estabelecido nessa segunda parte do Evangelho de Marcos. E a gente consegue perceber nitidamente isso, porque quando a gente analisa, por exemplo, os episódios nas terras gentias, nós observamos, por exemplo, a mulher Ciro-fenícia, sua humildade, sua humilhação diante de Cristo, dizendo: sim, Senhor, as migalhas me são suficientes. Ó mulher, grande é a tua fé. Episódios assim nos mostram o contraste de homens e mulheres que nem judias eram, mas que revelavam uma fé grandiosíssima. Como, por exemplo, o surdo e o gago trazido a Jesus por alguns homens. Efatá. Vocês se lembram desse episódio?
Sim, estrangeiros que tiveram fé na presença de Jesus. Estrangeiros que revelaram uma fé maior do que a dos judeus, que deveriam ter confessado o Messias que tanto aguardavam, que tanto esperavam. Como não nos lembrarmos, por exemplo, do centurião em Cafarnaum, no capítulo 8 de Mateus. Como ele mostrou uma fé gigantesca. Aliás, o próprio Jesus: eu não encontrei fé como esta nem em Israel. Sim, porque ele disse assim: Jesus, eu não quero receber, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho pessoas sob a minha autoridade. Eu digo a este vem e ele vem, eu digo a este vai e ele vai. Ordena daqui que o meu servo, porque o servo dele estava sofrendo, paralítico, ordena daqui a cura, porque eu creio que essa cura daqui alcançará o meu servo que está lá em sofrimento. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Aliás, escandalosamente, Jesus disse lá em Mateus capítulo 8, verso 11, ele disse assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão a mesa, lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vejam um nítido contraste. Diante das experiências com a mulher Ciro-fenícia e com tantos outros estrangeiros como o surdo e Gago. E agora ele está aqui, voltando para as terras predominantemente judaicas, e religiosos, líderes religiosos, fariseus, saduceus, conspirando contra ele. Conspirando, pedindo hipocritamente um sinal a Jesus, tentando, veja a expressão que é usada aqui, tentando, pediram-lhe um sinal do céu, é o que diz o verso 11. Por que isso? Porque o conceito dos fariseus já está formado. O único propósito dos fariseus era pegá-lo em alguma armadilha. Eles pediram um sinal, semeion, apoturano, ou seja, um sinal vindo da parte do céu, que é um semitismo que significa assim: de Deus. Nós queremos um sinal de Deus. Nós precisamos de uma prova que comprove o seu messianismo. Veja, hipocritamente eles pediam isso. Assim como o diabo, lá em Mateus 4, pediu sinal. Aliás, pediu sinais. O diabo em Mateus 4 pediu sinais. Ele pediu que transformasse as pedras em pães. Que Jesus se atirasse do pináculo do templo. Que ele desejasse todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja a astúcia do diabo. O diabo pediu a Jesus um outro messianismo. Ele colocou diante dos olhos de Jesus um outro messianismo, um messianismo de poder, um messianismo de glória, um messianismo de reino, um messianismo de poder militar, bélico. Sim, atira-te do templo, transforme essas pedras em pães, receba a glória dos reinos. O mesmo pedido que os judeus estavam pedindo aqui nesse capítulo 8 de Marcos. A mesma coisa, o mesmo sinal. Vejam só. Diante dessa proposta dos fariseus, diante dessa proposta dos saduceus, que se assemelhava à proposta do diabo em Mateus 4, propondo a ele um outro messianismo, não o messianismo do serviço, não o messianismo daquele que lava os pés como servo, não o messianismo daquele que caminhou para a cruz como servo sofredor, mas um outro, o messianismo da glória, o messianismo do espetáculo. Essa era a proposta do diabo, essa era a proposta dos fariseus e dos saduceus. Jesus arrancou, diz o texto, veja só, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Essa geração má e adúltera, como diz Mateus 16, nesta mesma passagem contada
pelo evangelista Mateus. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Por que pede esta geração um sinal? Lá em Mateus 16 diz assim: vocês sabem discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Eles sabiam com quem ele estava conversando, com quem eles estavam conversando. Eles sabiam. No fundo, o sinal que eles estavam pedindo era um sinal que revelava a hipocrisia deste pedido. E Jesus foi muito claro: esta geração má e adúltera, como os profetas descreviam sua geração. Por exemplo, Jeremias descreveu assim no capítulo 3, a geração que o circundava. Ezequiel, da mesma forma, no capítulo 16, descreveu aquela geração da mesma forma, uma geração má e adúltera. Por quê? Porque hipocritamente me pede um sinal, ou porque hipocritamente me propõe um outro caminho, senão o caminho do serviço, do sofrimento. Eu sou o servo sofredor. Eu sou o filho do homem. Eu tenho um caminho muito claro. O meu caminho é ir em direção a Jerusalém e morrer sacrificado, dando vida ao mundo, propiciando os pecados de todo mundo, como diz a carta de João. Esse é o meu destino. Não firam o meu destino, não firam o meu propósito. Jesus, ele arrancou do íntimo do seu coração. Aliás, toda vez que nos proponham alguma coisa que não o evangelho, nós temos que arrancar do íntimo dos nossos corações, do íntimo, com toda a veemência, com toda a força do evangelho. Não, nós somos servos de Cristo. Nós não queremos a glória, nós não queremos o espetáculo, nós queremos o serviço, nós queremos a evangelização, nós queremos lavar os pés. Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. Não está aqui em Marcos, mas está em Mateus 16 e também está em Mateus 12. Sim, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Eu quero ler para você, para que você entenda bem, Mateus 12, 38 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 12, 38 em diante. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Observem bem, os escribas e os fariseus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que sinal é esse? Ele explica, verso 40 de Mateus 12. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul, Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, esse era o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites, que é uma forma semítica de dizer 3 dias, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora veja que impressionante isso. Isso é impressionante. Isso é belo no Evangelho. Vocês me pedem um sinal. Essa geração má e adúltera pede um sinal a mim, mas um único sinal lhe será dado. O sinal de Jonas. Eles queriam um espetáculo. A hipocrisia revelava o desejo do espetáculo, o desejo de desviar o messianismo de Jesus para o messianismo do espetáculo, do show da fé. E Jesus diz assim: vocês receberão um sinal. O meu sinal é a morte e a ressurreição. Esse é o único sinal que lhe será dado, o sacrifício
da cruz. Sabe o que me lembrou esse texto? Me lembrou o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1. Verso 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque tantos judeus pedem sinais, veja o que Paulo está dizendo, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa é a mensagem que proclamamos. O texto em Marcos 8, esse sinal que os fariseus pedem em Marcos 8, se assemelha ao capítulo 4 da tentação, aos pedidos do diabo, a tentação do diabo e a rejeição por parte de Pedro em João 13 de ter os pés lavados. Sim, ele disse: não, os meus pés não. Porque no fundo, Pedro tinha um outro messianismo em seu coração. Eles aguardavam suplantar o poder romano, por isso o silêncio messiânico. Nós precisamos contrastar o silêncio messiânico com a sociedade do espetáculo. Pedro não queria lavar pés de servos. Pedro não queria executar funções subalternas. Ele queria a glória de Roma, ele queria a glória de Jerusalém, ele queria a glória do Sinai. Jesus ensina a Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou, como ele disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o de Jonas, exceto o escândalo da cruz. Uma sociedade do espetáculo, obcecada pelos espetáculos, obcecada pelo poder, pelo delírio do poder, por mamon, por dinheiro, sufocados pela ganância do dinheiro, do status, do poder, do reconhecimento social, público, a sociedade vitralizada, vitrinizada. Uma sociedade que quer a vitrine, não suporta o escândalo da cruz, não suporta o Cristo serviço, não suporta o servo sofredor que nos convida a carregar a nossa própria cruz. Vocês me pedem um sinal, mas só um sinal lhe será dado. Lhe será dado o sinal de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu passarei, eu atravessarei pela morte excruciante da cruz. Vocês querem me seguir? Peguem cada um de vocês uma cruz e me siga. Abandone os sinais da hipocrisia, o semeion da hipocrisia. Abandone isso. Abandone os sinais que só revelam o desejo que sufoca, o desejo sufocante do espetáculo, do poder, do status, de suplantar impérios. O homem tem tentado suplantar impérios e toda vez que os suplanta, criam-se outros impérios. No fundo, somos sufocados pelo nosso desejo pecaminoso, maligno de império. Jesus mostrou que ele queria, sim, o sofrimento, a cruz, o serviço. Há um aforismo de Leonardo Boff que eu gosto muito. Ele disse assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Repito mais uma vez: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Temos que abandonar a sociedade do espetáculo para vivermos como Jesus viveu, lavando os pés uns dos outros. Que Deus abençoe a sua manhã, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez?
Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, por mais uma manhã conversando sobre a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, compreendendo o Teu reino, o Teu messianismo, o Teu projeto. Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos convide a carregar a nossa própria cruz e segui-lo. No nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia muito especial, que seja um início de semana muito especial na presença do Senhor, e amanhã a gente se encontra mais uma vez. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um grande abraço, até amanhã, às 7 horas da manhã. Um grande abraço, tchau, tchau, até mais.